Qual a sua história com a Vintage? Bom, eu conheci a Vintage através de um amigo, numa janta, e ele comentou comigo sobre uma conferência chamada Cavalo Branco, né? Então ele começou a descrever como é que era e tudo mais, eu achei extremamente interessante. Eu já havia me convertido, já estava congregando em um lugar, mas estava em um momento bem complicado, assim, da minha vida, né, na fé. Então eu comecei, aí depois que ele me falou, fui atrás, fui conhecer, achei a página da Cavalo Branco, aí já comecei a seguir o Jack também, já comecei a seguir a Vintage, né. E foi assim que eu conheci a Vintage ali pela internet. Curiosamente, depois que eu fui visitar um dia uma Cavalo Branco, naquela Cavalo Branco o Jack anunciou que eles iam estar se mudando, eles estavam ali no prédio na Bento, né? E depois daquele dia ali, eles se mudaram basicamente para a esquina da minha casa. Então aí eu comecei a visitar a Vintage e foi quase que irresistível a gente começar a congregar ali, porque eu e a Karina, a gente tinha se identificado muito com a igreja. Eu faço parte dessa igreja desde o início, conheço ela quando era um bebezinho ainda e participei de tudo, né? Participei do nome, do logo, do prédio, enfim, participei do presbitério também. E a Vintage é uma alegria muito grande na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, quando eu cheguei na Vintage, eu tava vindo de um período bem difícil na minha vida. Eu vinha de um luto, desde a perda do meu pai, no ano de 2015, e depois disso eu passei por alguns momentos de incredulidade. Eu fiquei quase um ano desigrejado. Quando eu conheci a Vintage, quando eu conheci o Jack através do pastor Michael, meu irmão, eu lembro que, até um pouco desconfiado na época, eu cheguei, vim numa Cavalo Branco, depois fui me enturmando, os caras me receberam, me abraçaram, e desde então eu decidi que era a igreja que eu ia fazer parte, e é a igreja que eu ia me doar, e é a igreja que eu ia morrer por ela, se necessário. E pretendo envelhecer aqui com os caras, ver os filhos dos irmãos crescendo. Isso é muito lindo. Então, meu nome é Bianca e eu congrego na Vintage há 5 anos. Eu cheguei aqui e o que mais me chamou a atenção é que eu já conhecia Jesus na época, porém, quando eu entrei na Vintage, a palavra era muito fácil de entender. Eu aprendi em pouco tempo sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre a Bíblia, muito mais em um mês de Vintage do que em alguns anos já como cristã, porque aqui o ensino é fácil e é simples, até uma criança pode entender. Então, isso me impactou muito, assim. E aqui foi onde eu escolhi doar minha vida, foi aqui que eu conheci o meu marido. Obrigada, Jack. Bom, acho que todos já me conhecem, eu sou o Ricardo, estou aqui desde quando eu era jovem. Eu ainda sou, mas não sou mais. Cheguei aqui, eu ainda tinha cabelo. Cheguei aqui, eu dava muitos problemas, hoje dou um pouquinho menos. Mas pelo cuidado dos pastores, do Jack, do Everton, do Michael, do pastor Daniel, Jesus transformou a minha vida. Hoje eu tenho uma família, mais que uma família aqui dentro da igreja. A minha esposa, a minha filha, graças a fazer parte da Vintage. O Senhor Jesus tem sido muito bom comigo e a minha casa. E aonde a gente quer morrer. A gente quer se doar para essa igreja, a gente quer viver o resto dos nossos dias aqui, criar os nossos filhos aqui no meio dos irmãos. Parece como se os dias eternos fossem tão curtos para o louvar. O amor que me buscou, o sangue que me comprou, a graça que me trouxe de volta. De volta pro rebanho de Deus. O amor que me buscou. O que a Vintage impactou na minha vida desde que eu entrei? Primeiramente, o ministério do Jack, né? Com homens, impactou profundamente a minha vida, meu casamento.
impactou profundamente a forma de eu enxergar a liderança sacerdotal da minha casa, do meu lar, a forma como eu fazia as coisas e principalmente a questão teológica, né? Não só uma coisa que eu tinha em mente, mas que descesse pro coração mesmo e que viesse trazer impactos reais na minha vida, no dia a dia, no cotidiano. Então, muitas coisas aconteceram. Eu posso dizer que praticamente Jesus ele restaurou o meu casamento. Jesus restaurou alguns sonhos que eu tinha de poder contribuir com alguns dons que Deus havia me dado, mas que estava totalmente parado, né? Por não estar tendo uma vida com Deus seriamente. Então, hoje eu sou grato, né? Por esse tempo que eu caminho na Vintage. Tenho crescido muito, tenho aprendido muito. A Vintage foi algo transformador na nossa vida, o que impactou no ato de nós casarmos, né, mano? Exatamente. Nós casamos em parte pela Entendendo, influência familiar da compreendendo. Vintage. É. Né? A gente vem de uma igreja que o pessoal mantém namoros de 6, 7 anos. Isso impactou muito a nossa vida. É. Porque a gente sempre achou, não, a gente vai namorar, noivar, né? Daqui a 10 anos a gente... Só que a gente chegou ali, compreendeu melhor a palavra, né? E de fato a gente tomou uma decisão já nos primeiros momentos que a gente estava na Vintage, já aprendendo, Influência direta. já da compreendendo que a gente deveria tomar uma atitude. Eu não tenho casa própria, eu não tenho... E a não nossa importa. vida de igreja também. Eu ia dizer assim, ó, sempre que eu penso nisso, eu penso o quanto a visão de igreja mudou na minha A mente. importância da igreja. Exato. A participação, né? A influência da igreja. A igreja como igreja, amarmos a igreja. Né? A Vintage foi fenomenal para isso, para nos impactar a nossa vida na visão de igreja. Nós valorizamos a igreja depois que nós fizemos parte da Vintage. Porque a gente, eu não sei tu, mas eu sempre tinha aquela visão, vou no culto, né? Às vezes chegava, agora tá dando louvor, vou chegar atrasado, mas dando louvor, imagina, hoje jamais. Né? Então, entender o que é igreja, entender o que é um culto, o que é a comunhão de fato da igreja, que não é cada um cuida de si e deu. Não, nós somos irmãos, a gente é uma família. Então, olha, gente, é uma série de coisas que impactou a nossa vida que a gente não consegue nem falar, nem pensar, assim, o quanto foi importante na nossa vida. Os irmãos, amigos, tudo que nós vivemos da Vintage está diretamente ligado à nossa história. A nossa história está ligada à Vintage. Através da Vintage eu aprendi a como fazer missão de forma organizada, entender a missão. Estudei muito para contribuir na obra de Deus e no fim isso fez muito mais bem para mim do que eu fiz para a igreja. E eu amo essa igreja, eu não sei o que é viver longe dessa igreja e quero morrer aqui com todos vocês, envelhecer com vocês. E eu, como o Jackson fala, a gente não tem plano B, né? Eu não tenho plano B. A Vintage sempre foi meu plano A e eu quero viver para Cristo, viver para a Igreja de Jesus junto com essa igreja. De lá para cá, eu tenho observado bastante crescimento na minha maturidade. Eu tenho observado que através das ministrações, dos sermões do Jack, dos confrontos, do serviço a Jesus na igreja, eu tenho amadurecido. E quem tem ganhado com isso é minha família, minha esposa, porque graças a Jesus eu posso hoje dizer então que eu sou um marido melhor, sou um pai melhor. Eu entendo o meu chamado na missão de Jesus e também entendo o chamado na minha casa, a responsabilidade que tem sobre meus ombros, né? E de algum tempo para cá venho servindo, liderando o GC, o que é algo realmente muito bom e também é um peso sobre os meus ombros, porque pastorear os irmãos é uma grande responsabilidade, mas é muito bom. Também nesse período que a gente está aí cuidando da comunicação tem sido muito legal, porque eu vejo que Jesus tem uma grande obra para Porto Alegre através da nossa igreja. E junto ao Jack, junto à Igreja Vintage, junto ao time maravilhoso que tá todos os dias me aturando, eu sinto que nós estamos avançando. Então é isso que eu espero para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, para os próximos 50 anos, se eu viver até lá, poder ver muitas igrejas sendo plantadas, poder ver Jesus sendo exaltado, poder ver aí, quem sabe, as 2.000 igrejas sendo plantadas e o Rio Grande do Sul passar e quem sabe ser o estado mais evangelizado desse país. Eu creio no poder de Jesus e eu creio que o Senhor está com a gente. Assim como Ele me transformou através da Igreja Vintage, através do Pastor Jack,
lá atrás, lá em 2016, 2017, eu creio que o Senhor vai usar essa igreja nos próximos anos, nas próximas décadas, para transformar também o nosso estado. E tudo isso para a fama de Jesus. Já estou aqui já faz 9 anos e dizer que aqui é a minha casa, é aqui a casa da minha família e aqui a gente vai ficar até ficarmos velhos. Eu amo a Igreja Vintage, amo os pastores, os meus irmãos, o meu GC e é tudo sobre Jesus. A família Vintage é realmente a nossa família. Quem nos conhece sabe, nós dois, tanto eu como meu marido, nós consideramos a Vintage literalmente a nossa família. É para onde a gente corre, é quem nos ajuda em todos os momentos. E eu amo essa igreja. Essa igreja é fisicamente assim a mostra da graça de Deus sobre as nossas vidas. É isso. Cristo por defesa. Mais 100 anos para a glória e fama de Jesus. Um abraço para vocês e vamos celebrar. Foi um prazer fazermos parte desses 10 anos da vida. Estamos, pela graça de Deus, desde o início. Cala a boca! Estamos desde o início e estamos muito felizes por isso. Em 6 meses, gente, eu tive 5 filhos. Vintage 180. Uma grande camiseta. Uma grande camiseta. Vintage 180 convida. Aqui está, uma grande camiseta que pode ser adquirida por $55. Não, não é $55. Bom dia, meu nome é Jax. Aí todo mundo, né? Como vocês quiserem. Deu uma dancinha. Ele é ousadia?